Rafaela, eu sou da Unicentro, da cidade de Guarapuava e faço parte do grupo de pesquisa Maná. Hoje o meu vídeo será sobre a relação dos vírus de computadores com os vírus da biologia. Vamos lá? Vírus no computador versus vírus na biologia, por Rafaela. Tópicos que iremos abordar. Iremos saber o que é um vírus, tanto na biologia quanto na computação, como eles atacam, como eles afetam o nosso corpo e os nossos computadores, a relação entre os dois, o que fazer para evitar e, claro, relação com a IoT. Então, o que é um vírus? Vírus são seres muito simples e pequenos, formados basicamente por uma cápsula proteica envolvendo material genético, que dependendo do tipo do vírus, pode ser o DNA, o RNA ou os dois juntos que formam o citomegalovírus. A palavra vírus vem do latim vírus, que significa fluido venenoso ou toxina. Atualmente, ela é utilizada para descrever os vírus biológicos, além de designar metaforicamente qualquer coisa que se reproduza de forma parasitária. Das milhões de espécies de seres vivos conhecidos, os vírus representam 3.600 espécies. Esse termo vírus geralmente refere-se às partículas que infectam eucariontes, organismos cujas células têm carioteca, enquanto o termo fago é utilizado para descrever aqueles que infectam procariontes, que são as bactérias. Basicamente, ele é uma partícula feita de proteína que pode infectar organismos vivos. Já o vírus do computador, esse termo vírus do computador nasceu por analogia. A palavra virion ou viron é usada para se referir a uma única partícula viral que estiver fora da célula hospedeira. O vírus de computador, então, é um tipo de programa ou código malicioso criado para alterar a forma como o computador funciona e desenvolvido para se propagar de um computador para outro. O vírus atua se inserindo ou se anexando a um programa ou documento que tenha suporte para macros, a fim de executar o seu código. Durante o processo, um vírus pode potencialmente causar efeitos inesperados ou prejudiciais, como danificar o software do sistema, corrompendo ou destruindo dados, entre muitos outros problemas. Bem, então como eles atacam? Começando com o vírus da biologia que nós conhecemos, estamos vivendo um momento disso, né? Então, os vírus eles transmitem da mesma maneira, ou pelo ar, ou por contato. Pelo ar, seja respirando, estando no mesmo lugar que uma pessoa infectada com qualquer vírus, ou por contato, dando beijo, aperto de mão, abraços. Todos eles têm gotículas de saliva, o contato com a própria mão, abraços, estando ali perto. E também o contato com superfícies infectadas, como celulares, botões, maçanetas, teclas, tudo que está ao alcance da pessoa que está infectada e outra pessoa tocar pode estar sujeito a se infectar com o vírus também. Já os vírus dos computadores atacam um pouquinho diferente, como por exemplo por e-mails, que é o método favorito dos cybercriminosos. Os e-mails podem conter anexos prejudiciais, links maliciosos ou até mesmo o corpo da mensagem pode estar infectado. E também o próprio contato pode ser um pouco estranho. Então você já pode desconfiar, você já tem que desconfiar quando o e-mail tem uma mensagem duvidosa ou de alguém duvidoso. Os downloads, que são a pior forma e a forma mais comum de se infectar, porque pode se ocultar vírus em praticamente tudo ali. Em aplicativos, documentos, serviços de compartilhamento de arquivos, plugins e vários outros modos de disponibilização dos arquivos para download. Serviços de mensagem. Os vírus podem se espalhar por SMS, WhatsApp, Facebook, Instagram. É onde as pessoas têm mais contato umas com as outras. Então, às vezes, sem desconfiar, uma pessoa que já está infectada acaba enviando uma mensagem sem querer para outra pessoa que clica no link, e daí assim vai e assim infecta muitas pessoas em pouco tempo. Às vezes, quando o software é antigo, ele fica mais vulnerável. E aí que os cybercriminosos podem explorar para passar os vírus e infectar outros computadores também. E por último, os anúncios da internet. Os anúncios da internet são muito perigosos porque eles podem estar em qualquer lugar. E eles podem ser qualquer anúncio.
Então, às vezes, por chamar a atenção, a pessoa fica, opa, um desconto, uma coisa que ela quer comprar, qualquer coisa que chame atenção pode estar sujeito a isso. Então, bem perigoso também. E os vírus, eles têm 4 fases que foram inspiradas na classificação dos biólogos do ciclo de vida de um vírus real, que é a primeira fase, a fase dormente. É quando o vírus permanece oculto no seu sistema, aguardando qualquer chance. A fase de propagação, que agora é a hora do vírus se tornar viral. Ele se replica escondendo cópias de si mesmo em arquivos, programas ou outras partes do seu disco. Os clones podem ser levemente alterados na tentativa de evitar a detecção e também se autorreplicam e criam mais clones que continuam se copiando e assim por diante. A terceira fase é da ativação. Geralmente, é necessária uma ação específica para acionar ou ativar o vírus. Pode ser uma ação do usuário, como clicar em um ícone ou abrir um aplicativo. Alguns outros vírus são programados para ganhar vida após certo período do tempo, como após a reinicialização do computador 10 vezes. Isso é feito para ofuscar a origem do vírus, para ficar mais difícil o usuário detectar. E por último, a fase de execução, que é a parte da diversão do vírus, que começa. O vírus libera sua carga, o código malicioso que prejudica o seu dispositivo, e aí você acaba prejudicando o seu computador, acaba roubando dados, enfim, inúmeros problemas. Então, depois de todas as 4 fases terem passado, já está com o computador infectado. O que pode acontecer? Agora estarei relacionando os computadores com o nosso corpo. Nos computadores, o desempenho pode ficar muito lento, o computador começa assim a pedir uma ajuda, arquivos podem sumir ou serem corrompidos, pop-ups desnecessários, aqueles anúncios chatinhos, rotação constante do disco rígido, programas ou sistema operacional congelando ou travando bastante, acontecimentos inexplicáveis como aplicativos que abrem por conta própria ou novos arquivos que aparecem aleatoriamente. E alguns vírus podem roubar dados pessoais confidenciais, como o nome de usuário, senha e dado de cartão de crédito. Também, alguns vírus podem enviar spam a todos os seus contatos e tentar passar os vírus para eles, que é outra maneira para se espalhar. Já no nosso corpo, eles entram com o objetivo, se reproduzir, igual é no computador. Então, quando a gente é infectado, o sistema imune, que é o sistema de defesa do nosso corpo contra vírus, bactérias e fungos, inicia uma batalha contra o micro-organismo invasor. Mesmo com o objetivo de combater, a resposta do nosso sistema ele pode ser um pouco descontrolada e gerando sintomas bem graves. Isso significa que a forma como a imunidade interage com o vírus influencia muito na gravidade da doença. Então, por isso que os sistemas eles podem ser bem variados de vírus para vírus, tanto como exemplo, de novo, do coronavírus para uma gripe, por exemplo. Às vezes eles têm uns sintomas parecidos, mas às vezes não. Ou outros tipos de vírus também. Então, já falamos um pouquinho dos vírus da biologia, do computador, como eles se espalham, as fases, e agora a relação entre esses dois. Então, os dois vírus têm a habilidade de se replicar, como já foi falado anteriormente. O objetivo deles é se reproduzir e se propagar dentro do nosso corpo ou dentro do nosso computador. Ambos se reproduzem dentro de um hospedeiro. Só se reproduz se estiver dentro de um corpo ou de um computador. Eles precisam de um hospedeiro. Eles podem fazer muito mal ao decorrer do tempo. Porque quanto mais você fica doente e você não cuida daquilo, mais você pode se prejudicar. E assim com o computador também. Existem muitos tipos diferentes que nos afetam de maneiras diferentes também. Então, por isso, os sintomas são variados. Então, é claro que prevenir sempre é o melhor jeito. Tanto para a gente, como humanos, tanto para o nosso computador. Então, como evitar? Tanto na nossa vida quanto nos computadores. Começando pelos computadores. Em qualquer situação, seja na nossa vida ou na internet, o melhor remédio sempre é a prevenção. Mas a gente pode ter uns truquezinhos sempre, né? Desconfiar sempre na medida certa. Tomar cuidado com ofertas especiais, links ou anexos que você não esperava, ou outras mensagens um pouco suspeitas. Não utilizar pirataria, o que é muito importante. Não tentar piratear mídias, músicas ou filmes, porque isso acontece que você não sabe o que pode vir junto com isso. E você não sabe se virá mesmo o que você está procurando.
ter cuidado com anúncios e pop-ups, porque publicidade maligna pode inserir vírus ou outro código mal intencionado nos anúncios. Então, é melhor evitar clicar em qualquer tipo de anúncio. Se tiver interesse em um produto, acesse o site específico do produto. E tenha cuidado mesmo também em lojas confiáveis. Embora, por exemplo, a Google ou a Apple monitorem a segurança, ocasionalmente alguns malwares escapam e conseguem infectar algumas pessoas antes de serem removidos. Então, antes de baixar, verifique se o aplicativo é realmente seguro. Importante também instalar sempre atualizações, seja de aplicativos, do seu computador. É sempre importante deixar atualizado, porque assim cada vez mais ele está mais seguro. E claro, não importa se você tem muita experiência online, é sempre preciso proteção. Então, sempre ter um antivírus bom que cuide do seu computador e que você saiba que está bem cuidado. Já com os vírus da biologia, os cuidados são diferentes, mas claro que em qualquer situação, o melhor remédio é a prevenção. É bom a gente ir ao médico com frequência, porque a gente nunca sabe como tá nosso corpo por dentro. Então é bom cuidar dele. E também manter a imunidade lá em cima, para que ela fique forte e que possa combater as doenças, vírus, bactérias mais rápido. E claro, que não vale só para agora, mas vale para a gente sempre se cuidar, é com o distanciamento social e manter a higiene das mãos. Porque você nunca sabe o que a outra pessoa tem, porque existem várias doenças pelo mundo, vários vírus, então a gente nunca sabe o que a pessoa do lado tem. Então, sempre quando você vê que ela tá um pouco doente, espirrando, tossindo, fica um pouco distante. E manter a higiene das mãos também. É sempre bom a gente não evitar colocar no rosto, e se colocar, é bom, preferencialmente ela tem que estar limpas e higienizadas. E também a praticar a higiene respiratória, porque caso você esteja infectado com qualquer coisa, você evita passar para os outros também, o que faz bem para todo mundo. Mas agora então, entrando na relação com o IoT, vem a pergunta: será que os vírus dos computadores afetam de tudo? E a resposta é que qualquer dispositivo conectado à internet está sujeito a ser infectado. Temos como exemplo as travas inteligentes, termostatos de luz controladas, assistente de voz, sensores, câmeras, tudo que entra na internet das coisas pode ser infectada porque está ligada à internet. Então, ela tem esse perigo. Mas também não dá para se desesperar, porque as situações existem, claro, existem relatos que aconteceram que invadiram travas eletrônicas, por exemplo, até câmeras, mas situações muito específicas e são mais difíceis de acontecer do que a infecção de um computador normal, por exemplo. Porque isso requer muito mais trabalho, é muito mais específico realmente a pessoa querer invadir um só dispositivo. É só saber se prevenir, se cuidar, que você pode curtir o seu dispositivo e curtir sem medo. Aqui estão as referências que foram utilizadas para montar esse vídeo. Bom, obrigada pela atenção até aqui e até mais. Qualquer dúvida é só mandar no meu e-mail que está no começo do vídeo.